Sound of Freedom. Som da Liberdade. Som da Liberdade, perdão. Som da Liberdade, eu errei aqui. E eu assisti o filme, né? No início eu confesso que fiquei assim meio reticente, porque... O tema é pesado. Não é nem o tema, né? A primeira cena do filme, né? A primeira cena que remete ao desaparecimento, é a prisão, né? de um pedófilo, a primeira. Não, ao desaparecimento das crianças, né? Quando o pai é enganado, Nossa. Aquilo dói muito, né? E se você é pai, se você é mãe? Você sente na pele. Você assistiu, Vitória? Pra gente já incluir. Não, Som da Liberdade? Não assisti. Vitória precisa assistir, Som da eu vou Liberdade. assistir. A primeira cena é justamente muito forte. essa. O pai, ele confia numa mulher, né? Ele é sozinho, ele é pai solo e ele tem 2 crianças. E chega uma mulher, normalmente essas agentes, né? São sempre mulheres. São as agentes. Porque é muito fácil você confiar numa mulher, entregar uma criança para uma mulher do que para um homem. Se fosse um homem que tivesse ido até aquele pai falando, olha, sua filha é muito bonita, ela dá para ser modelo, vou levar para fazer um teste, o pai nunca teria confiado. Mas como é uma mulher que chega e fala, olha, sua filha é linda, sua filha pode ter muitas oportunidades de vida, e aí o menininho chega também, ela fala a mesma coisa. Uma mulher muito bem vestida, leve seus filhos para fazer umas fotos, porque eles podem ter muitas oportunidades. O pai confia naquela mulher e leva, gente, a primeira cena do filme, essas 2 crianças para fazer um teste. Quando ele chega, ela fala que ele não pode ficar na sala onde serão feitas as fotos das crianças e que ele viesse buscar as crianças no final do dia. E quando ele volta no final do dia... Não tem nada. Sabe, ninguém abre a porta, não tem nada lá. Ela sumiu com os 2 filhos dele. Isso é desesperador. Para quem é pai, para quem é mãe, essa cena em si, ela é angustiante, Barbosa. Então. E aí muito real, né? O filme muito real. É história real. Baseado numa história real. Numa história real. Inclusive, eu toquei nesse tema aqui porque a gente estava falando aqui das pessoas não viver o hoje, o agora, né? Então, assim, você que tem filho, viva o agora com seu filho, com a sua família ali. Não desgarre dos seus filhos, não entrega a qualquer um, né? Porque todos estão sujeitos a isso. A gente vê aí, né, a história, principalmente nas grandes cidades, desaparece criança todo dia. E essas crianças não fugiram, não, elas foram raptadas, porque existe um comércio no mundo para tirar órgãos de criança, para abuso sexual, né? Exato. E esse filme ele narra isso com uma capacidade assim interessante do diretor, né, de mostrar, embora não mostre cena explícita, mas mostra as cenas do abuso dessas crianças, né? É um negócio muito... Aí eu queria que a Raquel comentasse um pouco aí, né, pra gente... Vamos lá, Sound of Freedom, escrito e dirigido pelo mexicano Alejandro Monteverde, e nós temos o Jim Caviezel, que interpreta Tim Ballard. História real, viu, Vitória? Tim Ballard é um agente especial do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, e ele tem essa missão de resgatar... Na verdade, a missão dele é prender os pedófilos. Ele trabalha prendendo pedófilos. E ele fica ali monitorando a pessoa que está baixando a foto, o conteúdo pornográfico infantil, e vai e prende. E ele tá com um parceiro, o parceiro fala assim, eu não estou conseguindo dormir. Vendo as fotos dessas crianças, eu não estou conseguindo dormir. E pergunta assim, quantos pedófilos você já prendeu? E ele fala um número altíssimo, 200, 300, não me lembro o número exato. E o parceiro pergunta, e quantas crianças você já resgatou? E ele falou, nenhuma. Porque essas crianças... continuam no crime, elas não estão, né? Muitas não estão nos Estados Unidos. Elas saem para outros países. Elas estão em outros países. Ou são trazidas em situações muito específicas, atravessam a fronteira, depois são levadas de volta para o México, para outros países. Ou, muitas vezes, elas são fotografadas, esse conteúdo é colocado na internet também em outros países. E existe toda uma rede, a gente percebe isso durante o filme. Uma rede infame, nojenta, que faz com que seja muito difícil ter acesso a essas crianças. Agora, mas a partir dessa pergunta, ele decide que ele não quer mais somente prender pedófilos, que ele quer resgatar as crianças. Então ele tem um pedófilo ali que ele prendeu, ele tira o pedófilo ali uma semana da prisão, começa a interagir com esse pedófilo, fingindo ser um pedófilo também. E esse pedófilo fala que vai trazer um menino
Pra ele. E é a primeira criança que ele consegue resgatar. Na sequência, ele bota o pedófilo de novo atrás das grades e consegue resgatar esse menino, Miguel, que é Irmão. esse menino da primeira cena do filme. Irmão de Rocio, que é esse irmão, é um casal, né, um menino e uma menina, que o pai leva para fazer umas fotos para uma agência de modelo e depois não encontra. Então ele consegue resgatar Miguel, interpretação belíssima do Lucas Ávila. Ao resgatar Miguel, e aí o chefe dele fala assim, poxa, você já prendeu tantos pedófilos e você conseguiu resgatar uma criança, isso é o auge da sua carreira. Mas Miguel pede que ele resgate a irmã, Rocio. Que é uma menininha bonitinha, né? E eu achei a atuação. Ela deveria ter o quê? Uns 8 anos, 9 anos, né? Perfeito. Rocio, interpretada pela Cristal Aparício. Então, achei os dois atores mirins, muito bons. Perfeitas as atuações. E ele vai nessa busca de resgatar essa menina. Acaba resgatando várias crianças no decorrer desse processo. 55 com ela. Mas quando ele consegue resgatar um monte de criança de uma vez, ele não consegue resgatar ela. Ele prometeu pro menino, ele não vai conseguir ficar em paz até resgatar. E o pior é que assim, né? Ele passa por uma pressão muito grande dos chefes, dos superiores, porque numa operação dessa, além de ser arriscado, ele está em outros países, né? Questão diplomática. Custo alto, né? Então ele tem que ir atrás de uma pessoa, de um grande empresário, para fazer um investimento para poder bancar essa operação, porque ele não consegue verba para essa operação. É interessante o filme, viu? Você devia assistir, Vitória. Eu tô aqui, vocês falando aí, eu tô assim viajando no filme. Barbosa, esse filme, lançado em 2023, ele estava pronto desde 2018. 2018, esse filme já estava pronto. Não é que as filmagens estavam prontas. O filme estava pronto. E não rodou por quê? A produção seria distribuída pela Fox. E a Fox foi comprada pela Disney. E a Disney decidiu não lançar o filme. Deixou o filme guardado lá na geladeira. Interessante, né? Disse que não fazia parte por algum motivo. Ela deu uma declaração que ela não ia lançar. Eu acho que eles confundiram o fato de ser crianças sendo abusadas, né? Como a Disney sempre viveu em fruto da criança, né? Pode ser. Talvez tenha sido essa contradição. Eu sei que esse filme ficou na geladeira da Disney por esses anos, até que os produtores, eles conseguiram recomprar, juntaram dinheiro, fizeram uma vaquinha e conseguiram recomprar o filme na expectativa de lançar o filme. Foram procurar uma produtora para lançar esse filme e encontrou a Angel Studios, que é uma produtora que aceitou distribuir esse filme. Está na Amazon agora. Orçamento desse filme, que para um orçamento de um filme é muito baixo. 14 milhões. Para o orçamento de um filme, de um longa-metragem... Pra você ter uma ideia, se não me engano, foi o último filme do Homem-Aranha, né? Foram investidos 200, 300, 400 milhões. É uma grande produção. O orçamento desse filme foi apenas 14 milhões. Sabe quanto esse filme arrecadou nos cinemas? 239 milhões. A Disney perdeu, hein? 239 milhões. Um filme de baixo orçamento que custou apenas, né, a bagatela de 14 milhões, a bagatela no mundo cinematográfico, arrecadou 239 milhões em bilheteria. Aqui no Brasil, o Som da Liberdade ficou com bilheterias acima do filme O Onca, que teve um orçamento de 125 milhões. O Onca, que é a continuidade do chocolate, né? Da fábrica de chocolate. Da fantástica fábrica de chocolate, que conta a história de Willy Wonka. Que custou 125 milhões o filme. Som da Liberdade ganhou de bilheteria. Ficou acima de Missão Impossível, Acerto de Contas, que teve um orçamento de 291 milhões. Rapaz. Ficou também acima de Jogos Vorazes, que teve um orçamento de 100 milhões. Então, acima de Besouro Azul, que gastou entre 104 e 125 milhões. Ele conseguiu superar a bilheteria de foi um filme todos muito esses bem feito, filmes. né? Com um filme barato de... Comentarista mesmo, né? Ele te deixa angustiado. Ele consegue te incomodar.
mas sem mostrar nada. Então, eu só quero deixar claro que o filme, ele não mostra cenas de sexo, não. De abuso, do abuso propriamente. Ele traz insinuações, mas essas insinuações, elas nos deixam enojados, né? Enojados. Rapaz, eu não entendo o que é que um homem acima de 50 anos, que seja até acima de 30, não importa, né? Mas um homem vê numa criança de 9 anos para praticar sexo com a criança. E Barbosa, esse dia eu vi uma cena na internet, Raquel. Vezes, menos de 9 eu vi uma cena na internet, Raquel, de uma mãe praticando um sexo com a criança na cama, uma criança de 10 anos, agora, e não foi filme não, isso é realidade, tá nos grupos sociais aí. Gente, isso é de um nojo, é de uma repulsa, uma coisa que não dá nem para explicar. É porque o tempo hoje não vai dar, mas a gente vai comentar mais em outro programa sobre isso. Esse filme eu não vou assistir porque vai me angustiar. E o filme traz uma fala que eu acho que é o cerne de toda essa proposta aqui que a gente está discutindo, que é quando ele vai buscar recursos e o cara não quer dar recursos, ele fala assim: esse assunto, isso existe. Você querendo ou não falar sobre isso, você querendo ou não olhar para isso, é um assunto que é feio e que incomoda as pessoas, é feio demais para as rodas de conversa, mas existe. E se você não olhar para ele, se você não falar sobre ele, se você não fizer nada a respeito, isso vai continuar. Aí esse é o grande cerne da questão. É um filme que incomoda? É um filme que incomoda. Mas é um filme importante e é um filme necessário. Porque você precisa saber que essa realidade existe. Precisa alguém fazer alguma coisa para acabar, né? E que ela continua existindo, mesmo depois dessas prisões e de tudo isso. É só um homem, o Tim Ballard, então ele não é o Messias, ele não conseguiu resolver o problema. Essa realidade, ela existe. E ações precisam ser feitas, porque é inadmissível que crianças sejam molestadas, sejam estupradas, sejam abusadas de qualquer forma. Só para falar assim que o filme tem um monte de polêmica, até porque o ator que faz o Tim Ballard, Jim Caviezel, é um ator cristão. Lembrando que o próprio Tim Ballard escolheu o Jim Caviezel para interpretar ele. Porque não queriam colocar outro ator, ele disse que ele queria o Jim Caviezel, porque Jim Caviezel fez A Paixão de Cristo. E foi um filme que tocou muito ele, então ele escolheu o Jim Caviezel para fazer o filme. Ele fez também o Conde de Monte Cristo, também, que é outro filmaço. Então, por conta disso, o Tim Ballard escolheu o Jim Caviezel. Muito obrigado, filme Raquel? importante, é um filme necessário. E eu recomendo muito que você assista. Te prende do início ao fim. Te prende do início ao fim. Você vai terminar com o estômago um pouquinho embrulhado, mas assim, ele traz uma mensagem de esperança também, que é muito bonita. A última cena é belíssima, tá? Não termina triste, não. Raquel, muito obrigado por você ter vindo hoje, né? E volte na próxima semana aqui pra gente comentar mais, tá bom? Voltarei, Barbosa. Vitória, muito obrigado mais uma vez, né? Uma boa tarde pra você. Obrigada. E até a próxima semana, Foi bom esse bate-papo com vocês aqui.